Em um período histórico da Igreja, a quinta semana da Quaresma já era chamada Semana da Paixão do Senhor. Mas o aspecto mais importante que se evidencia na celebração de hoje é a união de duas tradições. A primeira, chamada tradição de Jerusalém. A segunda, a tradição de Roma. A tradição de Jerusalém destaca de modo particular a narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém. E junto desta entrada, a expressão do povo que canta Hosana e que então manifestam através de seus cantos este louvor àquele que entra. Do outro lado, nós temos a tradição de Roma, que celebrava este acontecimento, evidenciando de modo particular a narrativa da paixão, ou seja, os últimos momentos, toda a entrega, todo o julgamento, toda a condenação, a morte de Jesus no alto da cruz. Juntando essas duas tradições, a Igreja então nos apresenta o Domingo de Ramos da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta celebração de hoje, caríssimos, ela ajuda-nos a perceber de onde Jesus parte, de onde ele vai chegar, ou seja, ele parte da Galileia, partindo da planície, até então chegar ao alto da cruz. Nessa distância física e geográfica, há dois movimentos em Jesus: o movimento interior e o movimento exterior. A narrativa do Evangelho, tanto da entrada quanto de que acabamos de ouvir, trazem para nós, primeiramente, este movimento externo. Jesus que sai de um lugar, vai para o outro, e cuja primeira parada haveria de ser o Templo de Jerusalém, como um grande peregrino, como aquele que ia cumprir o que determinava a lei por ocasião da festa da Páscoa. Mas o destino de Jesus, neste movimento externo, não é o templo. O destino de Jesus é justamente o Monte Calvário, ou mais ainda, o seu destino é a cruz. Por isso, celebrar este domingo é perceber esta dimensão do martírio que vai sendo construído. Através desses elementos externos daquela sociedade, e que o texto de hoje deixa um elemento muito claro para nós. Reuniram-se e tomaram uma decisão, a decisão de matar Jesus. A decisão, então, de colocá-lo nesta exposição no alto da cruz, como expressão de uma loucura, como expressão de um vexame. Ou seja, a loucura que ele haveria de ter atrevido a dizer de que era Filho de Deus. Mas nós temos um outro movimento que não é só o de Jesus, mas é o da Igreja, é o de cada um de nós. O movimento interior, ou seja, daquele homem, daquele na sua natureza humana, mas também naquele na natureza divina. As 5 semanas da Quaresma nos ajudaram, assim como esses que tomaram a decisão
de matar Jesus, nós também tivemos a oportunidade de tomar uma decisão. Uma decisão construída através do jejum, da oração, uma decisão construída através da caridade, da intensidade da escuta da palavra. Eu diria, uma decisão também de morrer com Jesus. Por isso, esta semana que se abre para nós, torna-se uma semana em que nós vamos experimentar as consequências desta decisão. Uma decisão que Jesus sempre deixou claro, dizendo: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, vem e segue-me. Ou seja, nós agora, como discípulos, fazemos este movimento interior da consciência deste caminho que nós optamos seguir e que o tempo quaresmal proporcionou a nós não só um amadurecimento de uma decisão, mas o tempo quaresmal ele possibilitou o amadurecimento do nosso espírito, o amadurecimento da nossa consciência, os meios e os modos pelos quais ampliamos o nosso conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Este movimento interior nos coloca diante do cenário da paixão. O fortalecimento espiritual nos coloca diante do julgamento, da condenação e, acima de tudo, nos coloca diante da cruz. Este caminho que nós fazemos, este movimento e esta subida interior, ela, acima de tudo, se expressa também numa dimensão exterior. A igreja que vem é a igreja que precisa sair. Ou seja, caríssimos, viver esta Semana Santa não só como um movimento de vir, de cumprir as tradições, de bendizer a Deus por tudo aquilo que acontece, de venerar as imagens, mas a percepção deste movimento, desta decisão de uma igreja doméstica que saiu de casa, mesmo num dia chuvoso, e tomou a sua decisão de ser esta igreja celebrativa, constituída como assembleia litúrgica neste momento. Mas há um movimento fundamental, que é o movimento da igreja em saída. Ou seja, não podemos ser uma igreja que vai celebrar só a Semana Santa aqui, mas aprendemos também a fazer este movimento de uma igreja em saída, de uma igreja que então, tomada, envolvida pela decisão de viver a paixão, a morte e principalmente a ressurreição de Jesus, é uma igreja que vai sair daqui para viver a Semana Santa lá na sociedade, na família, no dia a dia de cada vida, de cada ocasião. Então pensemos neste movimento, um movimento externo, mas um movimento acima de tudo interior, ou seja, a sociedade cada vez mais questiona a nós pelas razões pelas quais ainda mantemos essas tradições. E quem vai responder à sociedade é esta igreja que está aqui dentro, mas acima de tudo, a igreja que se torna uma igreja em saída depois que termina cada uma das celebrações. É isso que eu desejo a cada um de nós nesta Semana Santa. Sejamos uma igreja do movimento de entrar, mas acima de tudo, uma igreja do sair.
para que lá fora a gente possa dizer as razões da paixão, as razões da morte, mas principalmente o mundo precisa crer, porque uma das razões nossa é a ressurreição. Uma santa semana para todo mundo, que cada um possa perceber que sua alma, seu espírito, sua consciência está fortalecida e por isso tem coragem depois de ser uma igreja santa.